Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Está no ar o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General Arnaud Moreira. Bom dia, olá, bem-vindo. muito bom dia a todos. Boa sexta-feira. Recordo que também nos pode acompanhar com a imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. General, esta semana estiveram suspensas, pelo menos oficialmente, as negociações relativas à guerra na Ucrânia e às tensões com o Irão. Foi uma semana em que a Europa teve tempo para refletir sobre o presente e o futuro, com reuniões ao mais alto nível dos seus dirigentes políticos e com o início hoje, sexta-feira, da Conferência de Segurança de Munique. O que é que nos trouxe esta semana de pausa, de reflexão europeia? Parece que se alinharam de alguma maneira as grandes forças do universo para dar à Europa tempo para reflexão. Na verdade, nós até aqui, a aflição mediática tem estado nas enormes tensões entre os Estados Unidos e o Irão e na continuada guerra, que vai fazer 4 anos, entre a Ucrânia e a Federação Russa. Ora, as grandes forças do universo deram uma semana à Europa para reflexão e foi isso que a Europa fez. Entrou em reflexão durante esta semana. Os líderes europeus foram para um castelo na Flandres, o castelo de Aldenbiesen, e é interessante ser num castelo. Os castelos na Europa resultam do fim do Império de Carlos Magno. Porque o Império de Carlos Magno era o Império da estabilidade na Europa. Quando o Império de Carlos Magno se dissolveu, todos ficaram aflitos e inseguros. E, portanto, o movimento de castelos que foram surgindo na Europa resulta da insegurança do fim do Império de Carlos Magno. Tu acha que não foi por acaso esta escolha? E, portanto... Ou o general é que procura uma explicação para isso. É muito interessante que nesta época em que o sistema internacional também está a ser posto à prova e destruído lentamente, que os líderes europeus tenham procurado um castelo para ir para a sua reflexão. Não é a primeira vez. Eu recordo que a seguir ao 11 de setembro de 2001, em dezembro de 2001, estiveram no Château de Laeken para reflexão. Recordo que em setembro de 2016, depois do Brexit, estivemos no Castelo de Bratislava. E recordo que em março de 2022, logo a seguir à invasão da Rússia à Ucrânia, reunimos em Versailles. Pois foi. Eu diria aqui como nota mais pessoal que nós vamos aos castelos procurar a segurança, mas também o esplendor do passado, da civilização. O espírito, não é? E, portanto, quando regressamos outra vez aos castelos, o que estamos aqui um bocadinho a fazer é procurar contaminar, no bom sentido, o espírito dos líderes europeus para o valor da civilização europeia e para a necessidade de, através destes castelos, sermos capazes de a defender. É claro que, reagir, não é? Que a justificação vinda de Bruxelas não tem o romantismo que eu aqui, que eu aqui trouxe, mas a explicação de Bruxelas é simples, a narrativa é esta. É preciso afastar os líderes europeus do bulício de Bruxelas para lhes dar tempo para poderem conversar à vontade. E eu julgo que foi isso que aqui aconteceu. Bom, porquê esta necessidade de reflexão? Porque não é o fim do Império de Carlos Magno, mas a Europa está sob uma tripla pressão. Não uma dupla, mas uma tripla pressão. Bom, primeiro é a ameaça russa. 4 anos depois de guerra em território europeu, não desapareceu e, pelo contrário, todas as declarações que vêm de Moscou são sempre preocupantes. Portanto, essa é a primeira das crises. A segunda das crises é a crise de desconfiança no parceiro norte-americano. E a terceira crise é a crise económica e financeira e o desafio nesse âmbito que a China nos coloca.
Portanto, eu diria que, em resumo, se eu pudesse... Quais foram, digamos, os temas que estiveram mais aqui, quentes, mais quentes nesta reflexão? Foram estes três. A ameaça russa, a desconfiança no parceiro norte-americano e os desafios económicos e financeiros que a China nos coloca. Eu talvez agora fizesse aqui um bocadinho uma reflexão sobre estes três temas e começaria pela ameaça russa e os desafios. O desafio que se coloca hoje à Europa, Macron já o enunciou. Devemos ou não falar com Putin? Não há clareza na unanimidade nos vários líderes europeus sobre se devemos ou não devemos falar com Putin. A mim não me parece, pessoalmente, que falar com Putin seja contrário aos nossos interesses. Mas tenho dúvidas sobre o que é que vamos falar com Putin. Isto é, nós já definimos uma posição comum entre nós para chegarmos para falar a Putin e impor as nossas condições? Ou a Europa não vai impor condições a Moscou? Uma posição firme, não é? Isto é, vai aceitar aquilo que Moscovo definir para o futuro da Europa? Portanto, o problema europeu não deve ser posto nesta questão de falar ou não falar com Putin. Que condições nós, europeus, temos que impor à Federação Russa? Porque esta ideia de que é a Federação Russa que tem poder suficiente para impor a 450 milhões de europeus a sua vontade é narrativa russa. Isto é narrativa russa, nós deixamos-nos embalar nesta narrativa. E, portanto, quais são os pontos que nós queremos exigir também a Moscovo para a questão da Ucrânia? Bom, portanto, primeira questão com a Rússia tem a ver com isto. Aliás, Zelensky já disse esta semana, mostrou a sua desconfiança. Ouvimos dizer, isto são palavras dele, que a Europa deve ter um diálogo separado com a Rússia. Eu penso, diz Zelensky, que a Rússia utilizaria isto unicamente para humilhar a Europa. É aquilo que eu digo. Isto é, nós não vamos lá para ouvir aquilo que são as recomendações da Rússia. Essas nós já sabemos. Nós temos que falar em Moscovo, como nós 450 milhões de europeus com um PIB brutalmente superior ao da Federação Russa e chamar Moscovo à razão. Moscovo tem que ser chamada à razão. Moscovo é uma potência regional. Esta coisa de estar em bicos dos pés é uma coisa que vai cansar. Moscovo não vai poder ficar em bicos dos pés durante o tempo todo. Vai ter que assentar os calcanhares. E nós, europeus, temos que forçar isso. Forçar é a palavra. Esta coisa de andar humildemente a ouvir Putin tem que acabar. A Europa tem que se assumir como uma potência e no domínio da Europa a Rússia tem que falar com a Europa. Não é apenas a Europa ir ajoelhar-se perante Moscou. O general não quer marcar uma passagem e juntar-se a eles no castelo para o ouvirem? Não vou. Há um outro desafio que tem a ver com esta questão, que tem a ver com a dissuasão nuclear própria. Isto é um tema absolutamente impensável. A Europa sempre foi a grande defensora do Tratado de Não Proliferação Nuclear. E muitos dos países, apesar de terem programas civis no âmbito da energia nuclear, nunca procuraram, nem sequer pensaram que podiam fazer evoluir esses programas de natureza civil para programas de natureza militar. Mas o problema da dissuasão nuclear da Europa está outra vez em cima da mesa. Porquê? Por causa da desconfiança no parceiro norte-americano. E porque a França tem um dispositivo nuclear que discute agora se deve ou não colocar ao serviço dos outros concidadãos europeus. É que o Rassemblement National é contra isso. E, portanto, as perspectivas de em 2027 podermos ter que repensar outra vez a estratégia nuclear pode estar aí à volta. Ou seja, a Suécia já começa a pensar na dissuasão nuclear. A Suécia tem um programa civil, um país conhecido por ser um país pacifista. Fez estudos, e é esse estudo que eu trago aqui.
A passagem de um programa de natureza nuclear civil para militar demoraria 2 décadas a implementar. É o tempo que demora a passagem de um programa que já existe de natureza civil para um programa militar de natureza militar. 2 décadas. E custaria dezenas de milhares de milhões de euros que nós não sabemos onde é que se podem ir buscar. Portanto, o desafio é este. É imenso. Estamos a pensar como é que podemos ter nós, Europa, capacidade autónoma de dissuasão nuclear, mas os custos envolvidos num programa deste género são imensos. Também se ouvem outras vozes em outros países democráticos à volta do mundo, outra vez sobre a questão nuclear. O Japão, o grande defensor do não ao nuclear, por causa da sua terrível experiência na Segunda Guerra Mundial, já fala outra vez em dissuasão nuclear. A Coreia do Sul já fala em dissuasão nuclear em face daquilo que são os ensaios da Coreia do Norte. O Canadá também já fala em dissuasão nuclear. Portanto, nós vamos ter aqui, do ponto de vista da dissuasão nuclear, muita matéria para discutir. Bom, este era o primeiro tema. A segunda é a desconfiança com Donald Trump. Num ano de mandato, Donald Trump já nos pregou 4 partidas. Nós europeus. 4 grandes partidas. A primeira partida foi o discurso de Vance na Conferência de Segurança de Munique, que este ano terá outro interveniente, que será Marco Rubio e não J.D. Vance. Portanto, essa foi a primeira, foi o discurso de Vance em Munique. Depois a segunda foi a imposição das taxas alfandegárias. A terceira foi a cimeira de Anchorage com Putin. Nós não estávamos à espera que Putin fosse recebido com todo aquele fausto cerimonial em Anchorage. E depois, o último, o apetite pela Groenlândia. Portanto, nós tivemos, num único ano de mandato, tivemos 4 partidas que foram pregadas à Europa para a administração Trump e que levanta imensa administração. Ou seja, todo o capital de simpatia que vinha desde a Segunda Guerra Mundial entre europeus e norte-americanos dissolveu-se num ano de mandato. Eu trouxe aqui uma sondagem que o Político fez há pouco tempo. Em França, apenas 17% da população acha que os Estados Unidos defendem os nossos valores. 17% que acham que os Estados Unidos defendem os nossos valores. Na Alemanha, esse valor é superior. É de 50%, ainda assim há 50% dos alemães que acham que os Estados Unidos não defendem nossos valores. E apenas 18% dos alemães entendem que Washington protege a democracia. Estes são valores absolutamente... Portanto, quando J.D. Vance é assobiado na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, isto não é mais do que a tradução exatamente destas sondagens. Os Estados Unidos, a administração de Trump, conseguiu no espaço de um ano afastar os europeus daquilo que era um enorme sentimento de solidariedade e de admiração para com os Estados Unidos. E agora, em vez de receber os Estados Unidos com palmas e abraços, prefere receber os Estados Unidos com apupos e outras coisas. Foi só num ano, ainda falta o resto do mandato, não é? O último é o desafio económico e financeiro da China. Enquanto a China produzia parafusos e brinquedos em plástico, estávamos todos satisfeitos. Não é? Íamos todos à internet e mandávamos 20 toneladas destas coisas, porque isto realmente era o preço. Depois, na altura da Covid-19, a China ainda era um importador líquido de viaturas. Isto é, importava mais carros do estrangeiro do que exportava. Isto não foi há muito tempo. Foi na altura do Covid-19. Ora, em 2026, cerca de 40% dos automóveis produzidos em todo o mundo sai de uma fábrica chinesa. É impressionante isto. Era importador líquido de automóveis durante o Covid-19. E agora 40% de todos os automóveis produzidos no mundo saem de uma fábrica chinesa. Impressionante. Portanto, o que é que a Comissão fez? A Comissão foi buscar outra vez os relatórios de que muito se fala, mas que nunca saem da gaveta. O relatório de Draghi e o relatório de Letta. O de Draghi virado para o investimento, o de Letta para a reforma do mercado único. E, portanto, é esta a reflexão que nós temos.
Queremos, por um lado, contrariar o acesso da China ao investimento na Europa. Achamos que a China... Nós precisamos de dinheiro, mas não queremos que esse dinheiro chinês venha em empresas que têm o monopólio a nível global disso e que, em matérias críticas, a China também não possa comprar ainda mais ativos europeus nessa zona. Portanto, a solução é investimento brutal em áreas tecnológicas críticas, menos regras menos impostas às empresas. E agora as soluções para isto? Bom, as soluções, isto foi só reflexão. Agora von der Leyen vai preparar uma espécie de um roadmap para ser apresentado em março. Em março é para ser discutido e depois para ser votado só em junho. Portanto, nós vejamos os mecanismos que a Europa, São 6 meses mecanismos que a Europa tem para fazer face a uma crise. A uma crise tripla, como eu aqui procurei mostrar. Falamos agora sobre o projeto europeu que tem vivido e sido impulsionado pela articulação do nível político entre Paris e Berlim. Este esforço de sintonia tem sido visível em vários discursos e coreografias que mostram a determinação destes países em dar continuidade à construção do grande projeto europeu. Mas, General Arno Moreira, esta sintonia parece estar a desaparecer nos últimos meses. É isso. O que é que se passa entre Paris e Berlim? É que já não conseguimos disfarçar. Nada é como era, não é? Já não há nada. Todo aquele amor imenso e aquela promessa de amor eterno entre a França e a Alemanha estão a desaparecer. O primeiro balde de água fria já vem desde 2021, porque entre 2021 e 2025 as relações entre Macron e Olaf Scholz foram muito difíceis. Portanto, mas havia uma grande esperança, é que Friedrich Merz, parecia um homem muito virado para a Europa, muito europeu, e achava-se que a sua eleição para chanceler na Alemanha, ele foi eleito em está agora a fazer um ano, 23 de fevereiro de 2025, e iria trazer um novo impulso. Pois o novo impulso não durou nem 15 dias. Não durou nem 15 dias. Rapidamente se percebeu que Macron e Merz não têm empatia, não têm empatia sequer um pelo outro. E num conjunto de decisões fundamentais para a Europa, têm estado em lados diferentes da barricada. E agora já começa a ser impossível disfarçar isto. Estiveram no caso dos ativos russos congelados, estão agora sobre o que é que se deve fazer para impulsionar o desenvolvimento e a prosperidade económica da Europa. A França, que não tem dinheiro nenhum porque tem uma dívida imensa, quer que sejam os europeus todos a assumir a dívida em conjunto porque ela não consegue assumir essa sozinha. Os alemães torcem o nariz a esta questão de andarmos todos a pagar para no final saber quais são as empresas francesas que vão lucrar com tudo isto. E, portanto, entre Merz e Macron começa a ser indisfarçável um mal-estar tremendo. Quem tem sido o árbitro? Meloni. Meloni tem sido o árbitro agora entre Berlim e Paris. Procurando através de um conjunto de posições, uma vez estar de um lado, outra vez, quando acha que é excessivo estar do lado alemão, porque ela está muito mais do lado alemão que do lado francês. Temos para o lado italiano, para o lado francês. Pede para o lado francês, ou pelo menos diz, talvez não seja a altura de discutir isto, porque nós não temos entendimento comum sobre isto, era melhor deixarmos esse problema de lado. Portanto, nós temos aqui, neste eixo, Paris-Berlim, falta de tração. E o árbitro de tudo isto agora é Meloni. Meloni está a aparecer aqui como um parceiro fundamental para estabelecer estas pontes que estão muito danificadas pelas tempestades que têm assolado a Europa. Sergei Lavrov, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, veio esta semana falar das relações com os Estados Unidos, afirmando que não perspectiva um futuro cor-de-rosa. Isto é um lamento, é uma ameaça, isto é uma grande cortina de fumo, isso é. É muito difícil dizer o que isto é. É muito difícil dizer o que isto é. Bom, primeiro porque Lavrov tem sido afastado. Nota-se um certo azedume
nas palavras de Lavrov. Parece-me que Lavrov está um bocadinho afastado, digamos, daquele círculo mais próximo de Putin que toma as decisões e que está bem informado sobre aquilo que se deve fazer. Portanto, ele passou primeiro por um período em que não disse nada, agora diz umas coisas, mas diz umas coisas com um azedume brutal. Eu recuperei aqui algumas frases, foi uma entrevista que ele deu à TV BRICS. Nunca mais falámos dos BRICS, um dia destes temos que voltar a falar dos BRICS. Onde deixou críticas à administração Trump, o que não corresponde àquilo que tem sido a linha oficial de Putin, que é procurar preservar a amizade, a relação especial com Trump. Aqui meia dúzia de frases. Apesar de todas as afirmações da administração Trump sobre a necessidade de acabar a guerra, a verdade é que ele não alterou as leis que Joe Biden aprovou para punir a Rússia. Ui. Comparar Trump a Biden. Segundo, na prática até é o oposto que está a acontecer. Novas sanções estão a ser impostas, a guerra está a ser conduzida contra a nossa frota ele não disse que era grey, a sua frota cinzenta de petroleiros, numa clara violação da Convenção das Nações Unidas da Lei do Mar. E depois, além disso, não vemos também grandes desenvolvimentos na frente económica. Recordemos que a frente económica era aquela carta que Putin tinha para trazer Donald Trump para o seu campo. Ora, o que ele vem dizer é no rosy future, isto é, não há um futuro cor-de-rosa nas relações económicas entre os Estados Unidos e a Federação Russa. Ou seja, há aqui um nível de azedume, mais do que azedume, de queixa sobre aquilo como os Estados Unidos estão a tratar a Federação Russa, como nós não tínhamos visto até este momento. Isto é, a Federação Russa acha que, apesar de todo aquele canto de sereia que tem andado a fazer sobre o futuro das relações económicas, está a ver que não está a conseguir segurar os Estados Unidos do seu lado e que as últimas ações dos Estados Unidos estão a prejudicar fortemente a Federação Russa. Portanto, é muito difícil dizer se isto é um lamento ou se, pelo contrário, é uma ameaça, dizendo aos Estados Unidos que por este caminho não haverá acordos económicos com a Federação Russa. Enfim, vamos ver. Vamos estar atentos, sim. Hoje focamos o nosso ponto de mira no projeto conjunto para um caça de 6ª geração, desenvolvido entre França e Alemanha. Por que é que se colocam dúvidas sobre a continuação deste projeto, General? Bom, por causa do que falávamos há pouco, das relações também? Sim, também. Bom, nós o que temos neste momento são já alguns caças de 5ª geração e talvez seja interessante falar um bocadinho sobre isso. Um caça de 5ª geração, não há uma definição oficial sobre isto, mas nós consideramos como pertencendo a esta 5ª geração aquilo que são os aviões de combate que têm 3 características. A primeira é uma pequena assinatura radar, isto é, são dificilmente visualizados pelos sistemas radar convencionais. Pronto, o que seja, o alerta é dado já muito tarde sobre a presença deste avião. Depois, uma capacidade de fusão de múltiplas fontes de informação. Tem imensos sensores e uma enorme capacidade de processar toda aquela informação para dar ao piloto uma visibilidade sobre aquilo que são os aspectos da guerra aérea que está a decorrer em determinado momento. E depois, uma capacidade de combate em rede. Significa que já não é o avião que está ali, é um sistema que está no ar, que pode conter aviões, mas também controlar sistemas de defesa aérea, drones não tripulados, etc. Portanto, é todo um sistema em rede que está no ar. Isto de 5ª geração? É 5ª geração. Ora, a Europa não tem nenhum ainda nesta área. Os que se conhecem e que são incluídos são o F-22 e o F-35 dos Estados Unidos,
o J-20 e o J-35 da China e o Su-57 da Rússia. Ora bem, a Europa anda à procura de um avião que possa, pelo menos, competir com o F-35, porque o F-35 tem sido vendido à Europa. Há muitos países europeus. Porquê? Porque a Europa não conseguiu ainda desenvolver nenhum caça nesta área. E havia 2 projetos. Um projeto franco-alemão e um projeto inglês que tem também consigo o Japão, por exemplo, associado. Ora, o projeto que se chama franco-alemão e espanhol, que é o Future Combat Air System, FCAS, é um sistema que foi anunciado já há 9 anos. Não há nada ainda. Aliás, as 2 grandes empresas que estão a lidar com isto estão em disputa sobre a liderança do projeto, que são a Airbus e a Dassault. Conclusão. Nós não apenas não conseguimos entendimentos ao nível político entre a França e a Alemanha, como também agora do ponto de vista industrial, numa altura em que falamos em grandes projetos europeus comuns de defesa, também não conseguimos pôr os nossos industriais a falar uns com os outros. É o que há. O qual é que nós falamos entre nós. Nós falamos nós. Obrigada por estar connosco neste Dia Mundial da Rádio. Bom fim de semana. Foi um grande prazer fazer rádio. É um gosto estar consigo aqui. Obrigado.